A história adora retratar a guerra civil como um grande drama de heróis e mártires. Mas por baixo do mármore e do bronze, encontrará uma história muito diferente. 4 anos consecutivos de erros absurdos, fracassos gloriosos e decisões tão estúpidas que parecem inventadas. Esta não é a guerra de que lhe falaram na escola. Esta é aquela que tiveram demasiada vergonha de mencionar. 1. Você é um engenheiro confederado. Tem um trabalho. 1. Construir um forte para impedir que a Marinha da União desça o rio. As palavras-chave aqui são impedir, Marinha e rio. Portanto, seria de pensar que o passo 1 seria, sei lá, apontar os canhões gigantes para a porcaria do rio? Aparentemente, esse foi um pormenor que se perdeu na papelada. No Forte Allen, no Tennessee, após meses de trabalho extenuante, um gênio qualquer recuou, limpou o suor da testa e teve aquela sensação de desespero que se tem quando se percebe que se montou a estante inteira do IKEA ao contrário. Os canhões do forte estavam perfeitamente apontados para uma tranquila mancha de bosque do Tennessee. Era uma placa de "Não entre" de vários milhões de dólares para esquilos e veados. Tinham criado uma fortaleza tão inútil que nem sequer conseguiria ameaçar um texugo medianamente agressivo. A frota da União acabou por passar ao largo, provavelmente tirando o chapéu ao impressionante, mas totalmente inofensivo, projeto de construção na margem. 2. Se achou que isso foi mal, falemos da Marinha da União, um grupo de homens que aparentemente navegava usando uma bola 8 mágica e um sonho mal lembrado. Eles recebem uma ordem simples e de missão crítica. Vão bloquear o rio James na Virgínia. Mas aqui está um facto curioso sobre a América. Gostamos tanto do nome James que o colocamos em rios por todo o lado como um autocolante de para-choques barato. Assim, o nosso brilhante almirante, em vez de, sabe-se lá, consultar um mapa durante 30 segundos, navega com toda a sua frota para um rio James diferente. Um rio bem no interior do território amigo da União. Durante dias, ficaram ali sentados, a bloquear orgulhosa e diligentemente, a si próprios de si próprios. É preciso imaginar o diário de bordo do capitão. Dia 5. Nenhum sinal do inimigo. A moral está alta. Conseguimos impedir com sucesso que os nossos próprios navios de abastecimento entregassem meias limpas. É o equivalente militar do século XIX a enviar uma equipa da SWAT para invadir a casa errada e prender heroicamente um candeeiro. 3. Perder uma batalha é uma porcaria. Deve ser uma grande chatice para o seu dia. Mas para o capelão Arthur Fuller, de Massachusetts, não foi apenas uma chatice. Foi uma traição cósmica e pessoal. Depois de o seu lado ter sido completamente arrasado, ele não se limitou a questionar a sua fé. Não se limitou a ficar zangado. Não, ele ficou tão inacreditavelmente furioso que reuniu os seus soldados traumatizados e, basicamente, proferiu um sermão a anunciar que ia romper com Deus. Em frente a todos, ele alegadamente declarou que o Todo-Poderoso tinha claramente escolhido a equipa errada. Era um traidor da União. E que ele, Arthur B. Fuller, estava a declarar oficialmente guerra ao próprio céu. Este homem olhou para o céu e disse: "Tu e eu, lá fora, agora mesmo." É preciso respeitar a pura e total audácia. O seu chefe, Abe Lincoln, perde uma batalha, e você decide desafiar o Criador de toda a existência para um duelo. Isso não é uma crise de fé. É escalar uma queixa diretamente para o CEO do universo. 4. Falemos de imagem de marca. Quando se separa de um país num divórcio violento e confuso, geralmente não se põe uma fotografia do seu ex no seu novo perfil de encontros. Apenas envia sinais contraditórios. Mas a Confederação, na sua infinita sabedoria, fez exatamente isso. Quando desenharam o seu grande selo, o símbolo máximo da sua nova nação, o que é que escolheram? Uma cascavel? Uma planta de algodão? Um banjo? Não. Escolheram George Washington, a cavalo, o primeiro presidente dos Estados Unidos. O tipo cujo legado inteiro foi a criação da própria nação que eles estavam a tentar destruir.
É como se a Apple lançasse um novo iPhone com o logótipo do Android, orgulhosamente estampado na parte de trás. É um nível de estupidez confusa e autodestrutiva que merece o seu próprio museu. O seu lema era Delvin disse, ou Deus nos justificará, mas o seu logótipo gritava ainda somos grandes fãs do tipo que fundou a outra equipa. 5. O general Benjamin Butler era o tipo de pessoa que podia tropeçar numa pilha de ouro e, de alguma forma, sair coberto de lama e a dever dinheiro às pessoas. A União dá-lhe um exército de 30 mil homens e diz-lhe para ir ser uma ameaça perto da capital confederada. E ele encontra o local perfeito para desembarcar, uma península que é muito fácil de defender. O problema é que era demasiado fácil de defender. Os confederados, com uma força muito menor, simplesmente marcharam até lá, construíram uma única muralha de terra e troncos através da pequena faixa de terra e... foi isso. Butler e o seu enorme exército ficaram instantaneamente encurralados, isolados do resto da guerra. Eles não eram um punhal no coração da confederação. Eram como uma lata de spam esquecida no fundo da despensa. Um general confederado descreveu-o famosamente como estando numa garrafa fortemente arrolhada, fazendo de Butler a rolha mais cara, fortemente armada e totalmente inútil da história da humanidade. 6. Ambrose Burnside. O homem, o mito, os pelos faciais que lançaram 1 milhão de hipsters. Este tipo olhava para um problema e escolhia sempre, sem falhar, a solução mais estúpida possível. Na Batalha de Antietam, o seu trabalho era atravessar um riacho. Um riacho. Não um rio caudaloso, um riacho. Ele avista uma única ponte de pedra, que é defendida por um grupo de confederados muito entusiastas com espingardas. Uma pessoa sã diria, aquilo parece um moedor de carne. Vamos encontrar outro caminho. E havia outro caminho. O riacho era tão raso a algumas centenas de metros de distância que se podia tê-lo atravessado a pé. Mas não o Burnside. Não, ele ficou patologicamente obcecado com esta ponte. Durante 3 horas, ele atirou os seus homens contra ela como se estivesse a tentar ganhar um jogo de feira gigante e sangrento. Não conseguiu nada, exceto provar que ter uma barba gloriosa não confere, de facto, consciência tática ou senso comum básico. 7. Numa guerra, espera-se combater homens, talvez canhões, talvez cavalaria. Não se espera ser derrotado por uma debandada de animais de quinta emocionalmente instáveis. Mas foi exatamente isso que aconteceu a um grupo de soldados confederados. Uma manada de mulas de abastecimento da União, provavelmente assustada por um barulho alto ou um inseto particularmente feio, simplesmente perdeu a cabeça coletivamente. Elas dispararam à meio da noite, com panelas e frigideiras a bater, e correram diretamente para as linhas confederadas como um comboio de carga peludo de 4 patas. Os rebeldes ouviram aquele barulho profano a sair da escuridão e, logicamente, assumiram que era a carga da cavalaria demoníaca do próprio inferno. Fizeram a única coisa sensata. Largaram as armas, gritaram como crianças e correram para salvar as suas vidas. Foram derrotados por burros. Nem sequer se pode escrever isso num relatório sem parecer um idiota. A derradeira desonra militar. 8. O CSS Manassas foi a primeira tentativa da Confederação de um couraçado tipo submarino. Parecia um cagalhão de metal flutuante e deveria ser a arma secreta revolucionária do Sul. Durante cerca de 5 minutos gloriosos, funcionou mesmo. Abriu caminho pela frota da União, assustou toda a gente e foi uma ameaça genuína. Depois, a sua sorte esgotou-se da forma mais espetacular possível. Depois de ficar danificado num combate, começou a derivar rio abaixo, completamente fora de controle e abandonado pela sua tripulação. Como se isso não fosse suficientemente embaraçoso, um dos seus próprios navios confederados amigos apareceu a vapor. Não viu o tronco de metal gigante e incapacitado a flutuar na água, e abalroou-o, enviando-o diretamente para o fundo do Mississippi. É o equivalente náutico de bater com o dedo do pé.
escorregar imediatamente numa casca de banana e cair de cabeça no seu próprio bolo de aniversário. Uma cascata perfeita de fracassos. 9. Em qualquer organização, há sempre aquele departamento que é um completo desastre, o lugar onde o senso comum vai para morrer. Para a Confederação, esse era o gabinete de torpedos. Eram eles os responsáveis por todas as coisas divertidas e explosivas, minas terrestres, bombas secretas, tudo o que se possa imaginar. Pensar-se-ia que um grupo de pessoas cujo trabalho inteiro gira em torno de não se explodirem acidentalmente teria uma política bastante rigorosa de não à estupidez. Estaria enganado. Num momento do que só pode ser descrito como uma bela e poética justiça, a sede do Gabinete de Torpedos Confederado em Richmond explodiu. Eles foram pelos ares. O próprio edifício onde guardavam os seus projetos secretos e montanhas de pólvora simplesmente desapareceu numa bola de fogo auto-infligida. Foi o derradeiro acidente de trabalho, um caso de fogo amigo, levado à sua conclusão mais lógica e hilariante. Eles literalmente fizeram o trabalho da União por eles. 10. A guerra é cara, por isso os governos têm de cortar nos custos. Mas o Departamento de Intendência da União não estava apenas a cortar nos custos. Eles estavam a cometer atos de fraude maliciosa e cômica. Adjudicaram contratos de uniformes ao concorrente mais barato, que prometeu uniformes baratos e de qualidade. O que o exército recebeu foi algo chamado shoddy. Era basicamente lixo varrido do chão da fábrica, trapos velhos e felpas aleatórias, tudo comprimido na forma de calças e unido com cola barata. Um soldado vestia o seu uniforme novo em folha, sentindo-se muito patriótico, e depois saía para uma chuva fraca. A cola desistia da vida e o seu uniforme simplesmente desintegrava-se. As suas calças derretiam-se-lhe literalmente do corpo, deixando-o no campo de batalha apenas com a sua roupa interior fornecida pelo governo, a tentar travar uma guerra enquanto também preservava a sua dignidade. É difícil intimidar o inimigo quando se está a desfazer pelas costuras. Literalmente. 11. Quando se está a perder uma batalha naval, tem-se duas opções: recuar ou ser muito estupidamente criativo. O almirante da União David Porter, enfrentando um forte confederado fortemente defendido que não conseguia vencer, escolheu a opção 2. Não podia arriscar os seus verdadeiros couraçados, por isso, decidiu construir uma marinha falsa. Uma marinha feita de lixo puro e total. Os seus homens pegaram em barcaças velhas, colocaram-lhes alguns troncos pintados para parecerem canhões e construíram chaminés com barris de porco com trapos oleosos a arder lá dentro. Parecia algo que uma tropa de escuteiros construiria para um carro alegórico de desfile. Depois, simplesmente empurraram esta frota fantasma de lixo para a corrente do rio à noite. E os confederados caíram na armadilha por completo. Viram aquela armada de lixo a aproximar-se e entraram em pânico de tal forma que explodiram o seu próprio couraçado multimilionário, o CSS Indianola, para evitar que fosse capturado por um monte de troncos e barris. Foram derrotados por trabalhos manuais. 12. Alguém na Confederação leu um livro de história, o que geralmente é uma coisa boa, mas neste caso levou a uma ideia muito má. Encontraram a receita do fogo grego, uma substância lendária, semelhante ao napalm, que supostamente podia arder na água. No papel, era uma super-arma aterradora. Na realidade, era uma experiência de química do ensino secundário que correu terrivelmente mal. Esta substância era tão ridiculamente instável, tão propensa a simplesmente explodir em chamas se olhasse para ela de lado, que usá-la era como jogar a roleta russa com uma garrafa de nitroglicerina. Os soldados confederados encarregados de usar estas bombas de fogo tinham a mesma probabilidade de se incendiarem a si próprios, aos seus companheiros e a toda a sua trincheira do que ao inimigo. Não era uma arma de guerra, era um acidente industrial pré-embalado, e o negócio estava a prosperar. 13.
O século XIX foi a idade de ouro das invenções malucas, e a guerra fê-las sair todas da toca. Eis a arma a vapor Winans. Esta coisa parecia ter sido desenhada por um supervilão steampunk com um orçamento limitado. Era uma arma centrífuga maciça, blindada, que deveria usar a energia do vapor para girar um cano e disparar centenas de balas por minuto. Era o trisavô da metralhadora moderna e parecia absolutamente aterradora. Havia apenas um pequeno e insignificante problema. Era provavelmente um monte de lixo completo que não funcionava. Nunca saberemos ao certo, no entanto, porque esta arma temível e revolucionária foi capturada pelas forças da União em Baltimore antes de disparar um único tiro de raiva. Passou de uma visão aterradora do futuro da guerra para um carro alegórico de desfile confiscado no espaço de uma única tarde. Um verdadeiro monumento a prometer demais e entregar de menos. 14. A burocracia é o chefe secreto e final de qualquer guerra, e a papelada do exército da União era um monstro. Basta perguntar ao soldado mais azarado da história americana. Este pobre coitado é baleado, deixado como morto no campo de batalha e oficialmente registrado como morto em combate. A sua família recebe as más notícias, o seu processo é carimbado como falecido. Mas a questão é a seguinte: ele não estava morto. Era apenas muito teimoso. Ele recuperou, sacudiu o pó e apresentou-se de volta à sua unidade, pronto para a ação. E assim fez. Combateu em mais batalhas, um soldado fantasma que andava e falava. Mas quando chegava o dia do pagamento? Nada. O exército recusava-se a pagar-lhe porque, de acordo com os seus registros sagrados e infalíveis, ele era um cadáver. Este homem estava literalmente a arriscar a sua não-vida todos os dias por um governo que insistia que ele estava a dar malvas às almas. Tudo porque um escriturário com uma pena de ganso era demasiado preguiçoso para admitir que tinha cometido um erro de digitação. 15. O general Daniel Sickles era um homem que via as regras e ordens como meras sugestões. Na batalha crucial de Gettysburg, foi-lhe dito para colocar as suas tropas numa colina sólida e defensável. Mas Sickles, um político no coração, olhou para a colina designada, depois olhou 1,5 quilômetros para a frente para um belo pomar de pessegueiros, e aparentemente pensou: sabem que mais? A vista daquele pomar é muito melhor. Ótimo local para um piquenique. Então, ignorando completamente as suas ordens diretas, ele marchou com todo o seu corpo de exército para campo aberto, criando uma saliência maciça e sem apoio na linha da União que gritava: ataquem-me aqui. Os confederados, que não conseguiam acreditar na sua sorte, aceitaram de bom grado, quase perdendo a batalha inteira para a União. Sickles perdeu a sua perna pelo seu esforço e, num ato final e perfeito de ego espetacular, mandou preservar o membro amputado num frasco e doou-o a um museu, onde alegadamente o visitava durante anos. Porque, claro que sim. 16. O exército da União teve uma ideia brilhante: arrastar um canhão gigantesco de 8 toneladas para o meio de um pântano para bombardear a cidade de Charleston. Levá-lo para lá foi um pesadelo de engenharia, mas eles conseguiram, apelidando a sua nova arma de Anjo do Pântano. Por um breve e glorioso momento, foi tudo o que sonharam. Lançou projéteis maciços sobre a cidade, um verdadeiro anjo da destruição. E então, logo no seu 36º disparo, o canhão não se limitou a partir-se ou a falhar. A plataforma inteira, laboriosamente construída, cedeu com um suspiro triste, e o Anjo do Pântano, com um gorgolejo, afundou-se lentamente na lama espessa e primordial do pântano da Carolina do Sul, desaparecendo para sempre. Foi como uma cena saída de um desenho animado dos Looney Tunes. Num minuto tem-se uma super-arma aterradora. No seguinte, tem-se umas bolhas muito caras. O pântano já estava farto das suas tolices. 17. Ser espião é um trabalho difícil. É preciso ser inteligente, furtivo e bom sob pressão. A espiã confederada Belle Boyd tinha um método particularmente único para destruir provas. Ela comia-as.
Quando estava prestes a ser capturada por soldados da União, ela mastigava e engolia rapidamente as suas mensagens secretas. E isto não foi uma coisa de uma só vez. Da primeira vez, apanharam-na, ela comeu o bilhete e deixaram-na ir, provavelmente demasiado confusos para fazer outra coisa. Então, a Confederação deu-lhe outra mensagem secreta. E ela foi apanhada outra vez. E comeu as provas outra vez. É preciso imaginar o que passava pela cabeça dos soldados da União. Esta não é a senhora que come papel? Sim, é ela. Deixem-na ir, não me vou meter nisto. Ela transformou a espionagem num desporto de comilança competitiva, provando que a melhor maneira de guardar um segredo é ter um estômago forte e um verdadeiro compromisso com a cena. 18. Os funerais de oficiais de alta patente devem ser assuntos solenes e dignos. O general confederado John B. Magruder queria dar a um camarada caído uma despedida adequada e estrondosa com uma salva de canhão. Uma ótima ideia em teoria. Mas no calor do momento ele esqueceu-se de um pequeno e crucial pormenor: dizer aos seus artilheiros para usarem uma carga de salva. Assim, em vez de um respeitoso bum, eles tiveram um muito real cabum. Uma bala de canhão real passou a assobiar por cima das cabeças dos enlutados. Viajou uma milha inteira e depois embateu diretamente no celeiro de um pobre e insuspeito agricultor, obliterando-o. O agricultor provavelmente pensou que a guerra tinha finalmente chegado ao seu quintal. Entretanto, Magruder tinha acabado de inventar o tributo fúnebre mais destrutivo e menos apropriado do mundo. Descansa em pedaços, suponho. 19. Quando se é um guerrilheiro, a furtividade e o disfarce são os seus melhores amigos. No Missouri, um grupo de partidários confederados conhecidos como Bushwhackers teve uma ideia brilhante. Vestir-se-iam de mulheres para se aproximarem das patrulhas da União e emboscá-las. Era um plano que era quase inteligente. Quase. Arranjaram os vestidos, arranjaram os chapéus, aperfeiçoaram os seus gritos femininos e surpreendidos. Mas, consistentemente, ignoraram um pequeno pormenor dos seus disfarces. As suas barbas gigantes e espessas de vivi no bosque durante 6 meses. É preciso imaginar um soldado da União a ver o que parece ser a sua doce tia Mildred a aproximar-se, apenas para notar que ela tem uma barba mais gloriosa do que Ulysses S. Grant. Não foi exatamente a aula magna de espionagem que esperavam. 20. Em todos os grupos, há sempre aquela pessoa que leva as coisas demasiado à letra e demasiado longe. Num regimento da União, essa pessoa era o capelão. A sua equipa de artilharia tinha um canhão que era notoriamente impreciso. Não conseguiam acertar na porta de um celeiro com ele. Mas o capelão não via um problema mecânico. Ele via um problema espiritual. Ele ficou totalmente convencido de que o canhão não era apenas defeituoso. Estava possuído por demônios. Então, ele fez a única coisa lógica. Realizou um exorcismo completo. Em frente a toda a perplexa equipa de artilharia, ele sacou da água benta, entoou orações e ordenou ao espírito imundo da imprecisão que abandonasse a arma. Não temos registro de se isso melhorou a pontaria do canhão, mas definitivamente garantiu o seu lugar como a peça de equipamento mais hilariantemente abençoada de todo o exército da União. 21. As primeiras batalhas de uma guerra são muitas vezes caóticas e confusas. Mas a Batalha de Philippi, na Virgínia Ocidental, foi menos uma batalha e mais uma competição de atletismo. A União lançou um ataque surpresa a uma força confederada inexperiente e não treinada à meio da noite. Os confederados estavam tão completamente despreparados, a dormir tão profundamente, que quando o tiroteio começou, nem sequer tentaram lutar. Apenas acordaram, entraram em pânico e fugiram para as colinas, muitos deles ainda de pijama. Os soldados da União ficaram tão divertidos com a visão do inimigo a fugir em terror absoluto que nem sequer se deram ao trabalho de os perseguir com afinco. Os jornais, gozando com o desempenho atlético dos confederados, apelidaram o evento de As Corridas de Philippi.
Foi menos uma vitória militar e mais uma humilhação pública. 22. Um bom espião precisa de uma boa história de cobertura. O batedor da União, capitão Jack Hinson, tinha a melhor história de cobertura de todos os tempos. Ele cavalgava para áreas simpatizantes dos confederados na sua mula, reunia as pessoas e dizia-lhes com uma cara séria que a sua mula sabia falar. E não só sabia falar, como era uma informadora da União. Ele explicava que se os agricultores não lhe contassem tudo o que sabiam sobre as tropas confederadas locais, a mula ficaria zangada e denunciá-los-ia mais tarde. E porque as pessoas no século XIX eram aparentemente incrivelmente crédulas, acreditaram nele. Aterrorizados por serem denunciados por um burro, eles contavam todos os seus segredos. Este homem usou a ameaça de uma mula falante para recolher informações cruciais, tornando-o ou o espião mais estúpido ou o mais brilhante da história americana. 23. A guerra é um inferno, mas por vezes tem de ficar em segundo plano em relação ao amor verdadeiro. A meio de uma escaramuça frenética na Virgínia Ocidental, a cavalaria da União e da Confederação estavam a disparar uma contra a outra quando algo inesperado aconteceu. Apareceu uma carruagem puxada por cavalos, transportando uma noiva e um noivo a caminho do seu próprio casamento. Os soldados de ambos os lados, presumivelmente, por uma mistura de cavalheirismo sulista e pura confusão de o que diabo se está a passar, simplesmente pararam de disparar. Cessaram todas as hostilidades, baixaram as armas e observaram em silêncio enquanto a procissão de casamento passava pelo meio do campo de batalha. Assim que o casal estava a uma distância segura, os homens pegaram nas suas armas e voltaram imediatamente a tentar matar-se uns aos outros. Uma pausa breve, bonita e totalmente bizarra para o romance. 24. A Confederação estava desesperada por uma vantagem, qualquer vantagem, para quebrar o bloqueio naval da União. Isto levou a algumas ideias verdadeiramente mirabolantes, como o torpedo de carvão. O plano era disfarçar uma bomba como um pedaço de carvão, fazer com que um espião a infiltrasse na pilha de carvão de um navio da União e depois esperar que um fogueiro insuspeito a despejasse na fornalha. Bum! Acabou-se o navio. Era um plano genial, exceto pela parte em que era quase impossível de controlar. Estas coisas tinham a mesma probabilidade de se misturarem nas suas próprias linhas de abastecimento. Mais do que um comboio ou armazém confederado, provavelmente foi pelos ares, porque alguém acidentalmente despejou a sua própria arma secreta na sua própria fornalha. Era uma ótima ideia no papel e um fracasso espetacular e autodestrutivo na prática. 25. Quando se está a ficar sem armas, é preciso ser criativo. Quando se é um soldado confederado e se esgotou a criatividade, começa-se a procurar respostas no chão da floresta. Isto levou ao nascimento da granada de pinhão. Isto não era um nome de código sofisticado, era literalmente uma pinha. Alguns soldados desesperados e possivelmente delirantes pegavam numa pinha, esvaziavam-na, enchiam-na de pólvora e colocavam-lhe um rastilho. A ideia era acendê-la e atirá-la como uma granada verdadeira. Na realidade, era apenas uma forma muito boa de assustar ligeiramente alguém antes de ou se apagar ou explodir na sua própria mão. Era menos uma arma e mais uma peça desesperada de artesanato que cheirava vagamente a Natal e a fracasso. Não se pode ganhar uma guerra com pot-pourri armado. 26. O general George McClellan, comandante do Exército da União, era um homem que adorava preparar-se. Adorava planear, adorava organizar, mas odiava lutar. Estava perpetuamente convencido de que estava em menor número, graças ao seu chefe de informações catastroficamente incompetente. Os confederados perceberam isto muito rapidamente. Então, inventaram a arma Quaker. Pegavam num tronco, pintavam-no de preto e montavam-no numa fortificação para parecer um canhão gigante e assustador. Era o equivalente militar de encher uma camisa com almofadas para parecer forte. E McClellan caiu na armadilha. Todas as vezes.
Ele parava todo o seu enorme exército durante semanas, aterrorizado por atacar estes falsos canhões de madeira, dando aos confederados todo o tempo do mundo para prepararem uma defesa real. Ele não foi apenas enganado, foi consistentemente superado em inteligência por lenha. 27. A medicina da guerra civil era uma mistura aterradora de suposições, carnificina e más ideias. Com doenças como a malária e a disenteria a agraçar, os médicos precisavam de uma panaceia. A sua solução? O coquetel, whisky e quinino. À primeira vista faz algum sentido. O quinino combate a malária. Mas na prática, os médicos não faziam ideia da dosagem adequada. Apenas misturavam o pó amargo com uma dose maciça de uísque e diziam aos soldados para beberem. Esta tornou-se a receita de eleição para tudo, desde uma tosse a um ferimento de bala. Na maioria das vezes, apenas criou um exército de soldados semibêbados que ainda estavam doentes, mas que agora estavam demasiado animados para se queixarem devidamente. Era menos um tratamento médico e mais uma forma de tornar o facto de se estar miseravelmente doente um pouco mais divertido. 28. Algumas pessoas são planeadoras. E depois havia o general confederado P.G.T. Beauregard, um homem que tratava a estratégia de batalha como se estivesse a tentar escrever o manual de instruções do IKEA mais confuso do mundo. Ele desenhava estes belos e elaborados planos de batalha multifásicos, com manobras complexas, setas codificadas por cores e contingências para todas as possibilidades. Eram obras-primas da teoria militar. O único problema era que eram completamente impossíveis de entender ou executar por qualquer ser humano normal. Ele entregava estas obras de arte aos seus oficiais, que apenas as olhavam em silêncio perplexo, antes de, por fim, as ignorarem e fazerem o que lhes parecia uma boa ideia na altura. Beauregard estava a jogar xadrez 4D enquanto o seu exército mal conseguia jogar damas. 29. Os duelos de artilharia podem ser assuntos tensos e estratégicos, ou podem ser um profundo desperdício de pólvora. Numa ocasião, uma bateria de artilharia da União passou horas a apontar e a disparar meticulosamente para o que acreditavam ser um ninho de franco-atiradores ou um posto de observação confederado. Era uma chaminé de tijolo solitária, erguendo-se desafiadoramente numa colina distante. Eles bombardearam-na com projétil atrás de projétil, congratulando-se pelo seu bom tiro enquanto pedaços de tijolo voavam pelo ar. Continuaram assim por um tempo ridiculamente longo, certos de que estavam a perturbar uma posição-chave do inimigo. Após a batalha, descobriram o que era. Era apenas uma chaminé. Uma chaminé solitária e inocente, ligada a uma casa incendiada, agora com significativamente mais buracos. Tinha sido o duelo mais unilateral e inútil de toda a guerra. 30. O que faz quando é um dos homens mais poderosos do país a preparar-se para fazer um discurso que pode mudar o curso da história? Se for o senador da União Benjamin Wade, um político notoriamente rude e intimidante, pratica com a sua vaca. Segundo a sua própria esposa, antes de proferir os seus discursos inflamados no Senado, ele ia ao celeiro, punha-se à frente da sua vaca e ensaiava tudo, completo com gestos dramáticos e gritos de raiva. A vaca, presumivelmente, era uma crítica dura, mas nunca foi registrado que o tenha vaiado. Isto apenas mostra que por trás de cada grande orador, pode haver apenas um animal de quinta muito confuso, mas bem informado. 31. A histeria em massa é uma força poderosa, e no exército da União, muitas vezes cheirava a picles. Um rumor começou a espalhar-se como fogo nos acampamentos. E se os comerciantes locais, que poderiam ser simpatizantes dos confederados, estivessem a vender picles envenenados? Era uma ideia ridícula sem qualquer prova, mas pegou. Os soldados ficaram totalmente convencidos de que o seu petisco favorito era um cavalo de Troia da morte.
O pânico tornou-se tão generalizado que os regimentos cavaram enormes fossos e enterraram milhares de barris de picles perfeitamente bons e totalmente não venenosos. O grande pânico dos picles de 1863 não foi uma vitória para ninguém, exceto para os vermes, que provavelmente desfrutaram do solo bem temperado durante anos. 32. É comum uma unidade militar ter uma mascote. Um cão, uma cabra, talvez um pássaro. O 12º Regimento de Wisconsin decidiu ir mais longe. Arranjaram um urso de estimação. Um urso vivo e real chamado Abe. O problema é que os soldados ficam entediados. E quando os soldados ficam entediados, tornam-se travessos. Começaram a partilhar as suas rações de uísque com o urso. E o urso, ao que parece, não aguentava a bebida. Tornou-se o bêbado do acampamento, a cambalear, a causar o caos e a desenvolver um sério problema de alcoolismo. A situação ficou tão má que o amado, mas agora completamente pouco confiável, urso alcoólico teve de ser dispensado com honra e enviado para viver os seus dias num jardim zoológico, provavelmente em algum tipo de programa de recuperação para ursos. 33. Quando um soldado morre, é uma tragédia. Quando um porco morre, é também uma tragédia, aparentemente. Um regimento da Pensilvânia tinha um porco como sua amada mascote. Não era apenas um animal de estimação. Era um dos rapazes. Então, quando o porco teve um fim prematuro, e provavelmente delicioso, os soldados decidiram que merecia mais do que apenas um enterro. Deram-lhe um funeral militar completo. Estamos a falar de um caixão feito à medida, uma procissão solene, com armas invertidas, elogios sentidos proferidos por soldados chorosos e uma salva de tiros sobre a sepultura. Eles trataram a morte deste porco com mais pompa e circunstância do que alguns generais receberam. Foi um tributo belo, sentido e totalmente insano a um camarada caído que também era uma fonte de futuro bacon. E aí está. Onde nascem as lendas, a tolice humana nunca está longe, implacável e invicta. De generais a lutar contra os seus próprios canhões, a exércitos desfeitos pelas suas próprias mascotes. Agora, a verdadeira questão para si é esta: em quem confiaria para o liderar na batalha, no general cauteloso, com demasiado medo da sua própria sombra, ou no egomaníaco imprudente que pode tropeçar na vitória por pura e simples sorte? Deixe a sua resposta nos comentários. E se gosta de histórias sem retoques e sem filtros, já sabe o que fazer. Clique em subscrever, porque a próxima ronda de absurdos de cair o queixo já está a caminho.